entrando aí. Paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, Luellen. Paz do Senhor, Érica. Bênção na minha vida. A Érica é ponte de propósito. Bênção. Vamos entrar aí, vamos compartilhar essa live, convidando amigos e amigas. Manda no mínimo para 5 pessoas aí. Vamos convidar aí que daqui a pouco a missionária Esther já vai entrar. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Não aquilo que você quer que Ele fale, mas aquilo que você precisa ouvir, aprender, crescer, amadurecer. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória. Essa live foi a live que o Senhor preparou. Tinha tudo para dar errado. Hoje foi um dia típico. Mas aquilo que o inimigo preparou não prevaleceu. E nem vai prevalecer. E essa live vai acontecer para a glória de Deus. Vai acontecer. Vamos convidar a irmã Esther, missionária. Senhor Clau, paz do Senhor está aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, Nina. A paz do Senhor. Missionária. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu estava falando aqui que hoje foi um dia típico. Um dia assim que o inimigo tentou de tudo para que essa live não acontecesse. Pode ter certeza. Hoje aqui minha rua está uma bagunça, então peço perdão para os irmãos. Que nada. De glória ao fundo, vamos focar naquilo que o Senhor vai falar, naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Como eu falei no início, aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, quer nos ensinar. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui também. O som tá legal aí, gente, apesar do fundo, cachorro e tudo. Aqui eu estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Eu queria um feedback aí dos irmãos que estão online com a gente. Mas vai acontecer. Amém. Embora o fundo, vai acontecer. O nome do Senhor vai ser glorificado. Vai sim, no nome de Jesus. Aleluia. Eu já sinto a presença do Senhor aqui. Eu sempre falo que quando há muita luta, é porque a vitória vai ser grande. Amém. Quando há muito barulho, né? Para que a gente desista, para que a gente fala não vai dar certo. É aí que papai fala. Verdade. E hoje eu quero agradecer, tá, missionário, por ter aceitado. Eu acabei de falar com a Érica aí, eu falei, Érica, você é ponte de propósito.
E é algo que o Senhor está cumprindo na minha vida, porque antes de conhecer a missionária, né, por aqui mesmo, não tive o privilégio de conhecê-la ainda pessoalmente, mas Deus vai preparar. Vai sim. E eu lembro que o Senhor falou algo comigo que na hora eu falei assim, meu Deus, como será? Né, até então convidava pessoas que eu conheço pessoalmente, conheço aqui na minha cidade, ou até fora. E aí Deus chegou para mim e falou bem assim, Deus está colocando pontes na sua vida. Pessoas que unirão propósitos de pessoas longe. Chega, eu tô me arrepiando aqui. Eu tô rindo porque se eu contar um negócio aqui, vai ficar todo mundo assim, ó, como Deus faz as coisas. Deus é tremendo. Então, e eu falei assim, mas como assim, pontes? Sim, Deus unirá pessoas do outro lado. Pessoas com uma história de vida parecida com a sua, que você nem saberá, você saberá ouvir. Pessoas que passaram pelos mesmos problemas que você, pessoas que passaram pelas mesmas lutas, pelas mesmas aflições e teve vitória. Eu, Jesus, sei vem aqui. E tem se cumprido. Porque a live passada, eu me emociono porque a live passada, Deus me uniu a missionária Ingrid, ela é lá de Brasília, ela foi uma ponte também. Toda a live, eu falei assim, Jesus preparou essa live para mim. Falou tanto comigo. E eu falei, Deus. E a gente chora, né? Mas a gente também bendiz. Deus é maravilhoso. Glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre não seja refém. Né? É um tema bem forte. Me chamou bastante atenção porque todos nós temos uma história. Todos nós temos um passado que nós carregamos. Exatamente. E muitas vezes é um passado que nos dói, que nos machuca, que nos entristece. E a Bíblia, lá em João 16:33, eu vou ler para vocês aqui, Deus já nos deu um alerta. É verdade. De que as lutas fariam parte da minha vida e da tua vida. Deus nunca nos enganou. E aqui em João diz, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim, e no mundo você terá muitos sofrimentos e tristezas. Mas o papai fala o que pra gente? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias. Então, quando eu falo assim, não seja refém, o que eu quero trazer aqui uma breve meditação, eu nem sei o que a missionária Deus gerou no coração dela. Eu sempre falo nas minhas lives que a gente nunca conversa. Eu não gosto de falar porque deixa o Espírito Santo se mover aí. E eu falo que, embora o nosso passado faça parte da nossa história, né, uma coisa que a gente não pode deixar é que as experiências passadas não podem definir como será o nosso futuro. As experiências do nosso passado não podem definir o nosso presente. Exatamente. Eu sei que muita gente, como eu, já teve um passado doloroso, às vezes por má influência, às vezes por falta de maturidade, às vezes falta de obediência à palavra, né? Nos rebelamos, somos influenciados e nós não buscamos a vontade do Senhor, nós não buscamos aquilo que o Senhor quer e agimos por nós mesmos. Verdade. E uma coisa que eu quero dizer para você, eu já tive um passado, eu já errei, todos nós somos pecadores, mas nós não precisamos tornarmos uma vida de pecado. Nós podemos abandonar. E muitas vezes a gente se torna refém daquilo que as pessoas nos julgam lá atrás, daquilo que a gente fez lá no passado, porque as pessoas têm tendência, nós humanos temos uma tendência a olharmos só o que a pessoa fez de ruim.
E não o que a pessoa é hoje. Não que a pessoa vive hoje, não que a pessoa realmente tem uma vida hoje de santidade. É verdade. Então, e a gente acaba entrando, né, nesse mundo aí, sendo reféns do passado. Então, eu quero te incentivar a não viver refém daquilo que você já falou ou viveu. Se você já magoou o coração do Senhor, porque eu não tenho orgulho de dizer, mas eu acho que isso foi uma experiência, isso faz parte do meu passado, faz parte, com certeza, você pode estar identificando do teu passado, mas a Bíblia diz o quê? Que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, Deus não leva em conta, ele pega todo o nosso pecado, do nosso passado e joga no mar do profundo abismo. Então, nós temos que ter em mente, porque se Deus que nos criou, que nos formou, que nos resgatou daquela vida de prática que desagradou ao Senhor e também desagradou ao homem, às vezes a sua família, aos seus amigos, até as próprias pessoas da igreja se decepcionou com você. Você o magoou. Mas eu quero que você não viva refém daquilo que você fez. Você viva aquilo que você é hoje. Mesmo que as pessoas não acreditem em você. Continue, não seja inconstante, não deixe os barulhos das pessoas fazer você ser inconstante. Ninguém acredita em mim, então não está adiantando nada. Não. A tua vida, o teu coração, a tua mente tem que ser tudo direcionadas aos céus. Amém. É de lá que vem a nossa recompensa. E a Bíblia também diz que há um tempo debaixo do propósito de Deus. Há um tempo também que essas pessoas verão a manifestação do Senhor na tua vida. Amém. Isso não é eu nem você que vai fazer. É o Espírito Santo. Nós não devemos forçar nada. É o tempo. O tempo se encarrega de honrar, de engrandecer o nome do Senhor através da tua vida. Amém. Então não precisa se defender, não precisa brigar, não precisa dizer eu não sou mais assim, eu não faço mais isso, não. Exatamente. Deixa que Deus justifica. Exatamente. Deus vai justificar a tua vida através do teu posicionamento, através das tuas atitudes, através do teu falar, do teu cantar, ou do teu agir, do teu olhar, do teu andar. Então, o que eu quero incentivar a você, não seja refém do teu passado. Viva hoje. Viva hoje. Faça hoje escolhas baseadas nos propósitos que Deus tem falado com você. E mesmo que esses propósitos ainda não tenham feito agora, não tenha, como que eu posso dizer, não possa acontecer agora na tua vida. Mas há um tempo que Deus não te entregou aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Amém. Deus não é um Deus que minta. Nem um Deus que se arrependa daquilo que Ele te prometeu. Se Ele falou que você vai ser, comece a agradecer. Comece a dizer, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu já sou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma posse, não seja refém daquilo que você viveu. Seja refém só do Senhor. Seja a dispensação do Senhor. Seja a boca do Senhor. E o mais Ele fará. A honra vem dEle. E quando Deus fala assim, amém, é hora de honrar, glória não a Deus. há boca, não há ninguém, não há dedo, não há apontamento que faça você ser envergonhado, porque Deus não amém. deixa. Deus sabe e conhece teu coração. Amém. E Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida, viu, missionária? Amém. Eu Deus creio. vai arrancar tantas coisas, tem arrancado tantas coisas da tua vida, e Ele vai escancarar portas que você vai dizer assim, meu Deus, isso era para gente grande, mas Deus tem te colocado em meios grandes, Deus tem te colocado entre os grandes, mas há um propósito debaixo do céu. Deus não te colocou ali no meio dos grandes para você ser a Esther, não.
Deus te colocou ali para ser o diferencial no meio daquele povo mudando, aquele povo pervertido que não crê, que acredita só nessas coisas terrenas. Deus te colocou ali para ser vaso escolhido. Você vai ser, está sendo a luz, mesmo que você não veja. Comece a olhar com os olhos da fé, viu, missionário? Amém. Comece a olhar com os olhos da fé. Porque você tem sido, você está sendo a luz, o diferencial. E Deus está se agradando da tua vida, viu? Toma posse aí, porque isso vai ser só o início. Isso é só o início. Aleluia. Vai ser grandioso. Oh, glória. Eu quero contemplar. Eu quero contemplar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Toma posse. Amém. Vou passar a palavra aqui, que eu falei até demais, meu Deus. Mas quando o papai quer falar, quem somos nós para ficar quieto? Vou passar a palavra agora para o missionário. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Já vi aqui alguns amigos aqui entrando, a Mayra, Paloma, Luellen, a Bruna, Yolanda, muito obrigada a todos, a Vanusa também. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui em oração, as minhas intercessoras. Muito obrigado, missionária Esther, minha xará. Estou muito feliz, principalmente por estar vivendo exatamente nessa live. Você que está nessa live, presente nessa live, você pode dizer que você está vivendo um cumprimento de uma promessa do Senhor na minha vida. Você está presenciando, você está sendo participante disso. Rapidamente, lembra, irmã, logo quando você entrou em contato comigo, acho que já tem quase 2 meses, né? Por aí. Por aí. Eu lembro quando você entrou em contato comigo, eu falei assim, irmã, eu fiquei meio assustada quando você me falou de onde que você era. Lembra? Eu falei assim, irmã, depois eu quero conversar com você, depois eu te explico. Acabou que passou esse tempo todo, eu não consegui explicar. Na verdade, há uns 9 anos atrás, foi assim que eu me casei, 1 ano depois de eu ter me casado, eu tive um sonho, né? E nesse sonho, eu e meu marido, nós descíamos de um ônibus e a gente parava em frente a um local em que ele tinha umas características bem assim específicas, né? E eu observando aquele lugar, era um lugar que eu não conhecia, não sabia onde que era aquele lugar, mas eu lembro que tinha um lugar tipo, onde tinha uma igreja. Eu desci exatamente em frente a uma igreja, era uma igreja assim meio antiga. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, que lugar é esse? Eu e o Leão com aquele monte de mala, com as bolsas. E eu falava, aí o Leão falou assim, agora, nós vamos para onde? Aí quando eu olhava assim, quando eu olhei assim, aí eu lembro que estava escrito assim, São Mateus. Meu grandão, Deus. assim, escrito São Mateus. Olha, escuta só. Aí eu olhei assim no sonho e falei assim, São Mateus, engraçado. Um lugar que eu nem sabia, falar a verdade, nem sabia que existia. Aí, sério, assim, de verdade, porque, meu Deus do céu, Campos, Rio, a vida toda, então nunca fui eu sou Mateus, meu Deus. Aí eu falei assim, não, então deve ser pra lá, vamos pra lá, porque a entrada da cidade é ali. Aí Leão virou e falou assim, então é ali que começa, então vamos pra lá, é ali que tá começando. Aí, pois bem, aí eu lembro que eu acordei assustado com aquilo, e fui pra onde? Pro Google. Aí eu coloquei assim, gente, será que esse lugar existe mesmo? Fui lá, eu quero saber, deixa eu lá procurar no Google, ver se esse negócio existe mesmo. Acho que eu dormi de barriga cheia. Coloquei São Mateus. Aí eu lembro que eu estava fazendo outra coisa, quando eu bati o olho, a tal da igreja, Marta. Que eu tinha sonhado. Nunca tinha ido, nunca fui aí. Jesus. E estava ali no lugar onde eu tinha parado. Aí eu fiquei tão assustado com aquilo, que eu empurrei a mesa, aí eu fiquei meio coisa, eu fui orar. Falei assim, Senhor, não entendi ainda o que quer dizer esse sonho na minha vida, na vida do Leão, não sei. Não conheço ninguém dessa cidade, nunca fui, mas eu me coloco à disposição
para o que o Senhor quiser fazer. Aí passaram-se 9 anos desse sonho. E há 2 meses atrás, uma pessoa de São Mateus entrou em contato comigo. Meu Deus! Deus é lindo! E trazendo um tema muito forte, né? Destravando o medo e falando sobre não seja refém. Meu Eu falei assim, Deus. Senhor, como tu és maravilhoso. Por quê? Porque eu posso não ter ido de forma física, mas Sim. de alguma forma o Senhor está me fazendo chegar nessa cidade. E assim, e é lindo, gente, para vocês verem como vocês não precisam ter medo de nada, vocês não precisam ser reféns de ninguém, de nada, nem de ninguém. Que Deus ele tem um controle de todas as coisas. Que há 9 anos atrás eu estava vivendo o meu presente, mas Deus já estava me revelando o meu futuro. Oh, Então, glória! Nossa, para que tememos? Para que nós tememos tanto? Se Deus ele está lá atrás e ele também está lá na frente, mas acima de tudo, o tempo em que ele age é agora, é no presente. Amém. É por isso que é uma dádiva, o presente é uma dádiva, porque o presente é exatamente o momento em que ele está agindo, ele está executando. Mas lá atrás ele já me revelava. Olha, daqui a algum tempo você vai conhecer a pessoa de São Mateus e a sua voz, a sua mensagem vai chegar para essas pessoas também. Então, Deus é um Deus assim maravilhoso e ele é tão lindo, que lá atrás ele já sabia a sua necessidade, sem mesmo você saber. Sem você saber, ele já sabia o que você precisava. Então, meu amado, minha amada, você que está assistindo essa live, não se preocupe com nada, não. Não tema nada, não tenha medo de nada, porque Deus sabe. E sobre a questão de ser refém, Deus vai tratar algumas coisas conosco e Ele vai mexer com algumas coisas dentro de nós. Mas não se preocupe, querido, deixa Deus mexer. Hoje foi um dia muito difícil para mim. Foi um dia assim que eu senti uma batalha muito grande em tudo à minha volta e eu senti que eu ia explodir, que eu senti o tempo todo. Eu não tenho vergonha de falar isso porque nós somos humanos, nós estamos sendo aperfeiçoados em Deus. Então aqui não tem nenhuma heroína, não tem nenhuma super mulher, deusa das galáxias. Eu sou uma pessoa que está sendo transformada de glória em glória. E é isso que me traz aqui hoje. É por isso e só por causa disso que eu estou aqui hoje. Porque apesar das minhas fraquezas, apesar do meu cansaço físico, do meu cansaço mental, olha o cuidado de Deus na sua vida. Olha o cuidado de Deus na sua vida. Você que está aqui assistindo essa live. Então, eu queria que você lesse comigo 1 Samuel. Queria pedir que se você pudesse, pega a sua Bíblia rapidinho para você poder estar acompanhando, porque eu tenho certeza que vai ter algumas coisas aqui que Deus vai destravar e Deus vai trabalhar bem lá dentro. Como eu disse, o dia foi muito difícil. Ai, não fala não. Foi um dia tão estressante para mim que eu falei assim, eu não vou conseguir falar nada. Mas quanto mais eu ficava estressada e quanto mais parecia que eu ia, mais eu sentia. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa para Deus fazer de uma forma muito forte nessa live. Então fica até o final, porque o inimigo tentou por várias vezes. Então, eu nem falei com a Esther direito hoje, não foi? A gente falou de manhã cedinho, depois não nos falamos mais, e você só me deu um toque agora para poder avisar que estava entrando. Então, eu passei por muitas coisas, ela também o dia todo. Por quê? Porque realmente o inimigo não queria que você ouvisse o que vai ser dito aqui hoje. Mas eu tenho certeza que vai ser saúde para a tua alma. Vai ser saúde para a tua vida. Amém? 1 Samuel 17. É uma história muito conhecida, né? Eu vou ler apenas alguns trechos, por isso que eu queria que vocês acompanhassem. Boa noite, Tati. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra
e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Aí, lá no versículo 22, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Seguindo, estava ele ainda falando com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Amém? Queria que você fechasse seus olhos aí, que nós vamos estar orando, tá? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, somente a tua palavra já é o suficiente para curar, para libertar. Somente a leitura, Senhor, da tua palavra já é o suficiente para transformar vidas, Senhor, para impactar corações. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor separou, há 9 anos atrás, o Senhor separou esse dia para que eu pudesse estar aqui falando sobre isso para essas pessoas que estão nessa live. Inclusive, até as pessoas que estão nessa live, o Senhor já separou detalhadamente quem era para estar, quem não era. Então, o Senhor é um Deus maravilhoso. E eu creio, Senhor, que no momento em que o Senhor vai estar usando a minha vida aqui, pela tua misericórdia, eu sei, Senhor, que o Senhor já pode curar, o Senhor já pode estar curando, o Senhor já pode estar libertando, tirando dores de cabeça crônica, tirando, Senhor, a ansiedade, Senhor, a arritmia, problemas, Senhor, renais, curando tumores, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Senhor, no nome de Jesus, toca agora, tira todo tipo de inquietação, nos dê concentração, Senhor, porque esse dia o Senhor tinha reservado há muitos anos atrás. Então, Senhor, cumpra, Jesus, o teu querer. Tu tens, Senhor, a liberdade para fazer o que quiseres. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida. Se eu for perguntar para vocês assim, o que é ser refém? O que a gente entende de ser refém é o seguinte: você fica aprisionado em poder de outra pessoa. Quando você é refém, um exemplo, um sequestro, Deus me livre e me guarde uma situação dessa. Mas num sequestro, como nós sabemos, entram-se pessoas que possuem armas contra você. As pessoas possuem armas contra você, elas te aprisionam num ambiente a qual você não tem muita liberdade, você não tem privacidade, e sobre você ela mantém um domínio. Ela mantém um domínio. E por que refém? Porque ela só te libera se for pago algo. Ou seja, paga-se algo e ela te libera. Queridos, a palavra de Deus diz que nós somos livres. Tudo o que precisou ser pago pela nossa vida já foi pago lá na cruz. Lá na cruz, no momento em que Jesus se entregava, se derramava, nossa liberdade, nossa total liberdade em Deus já foi feita. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós permitimos não só o passado, mas também como batalhas e guerras do presente nos mantenham reféns. Quantas vezes você vê pessoas com o seu ministério travado, sua vida emocional travada, sua vida espiritual não anda, só fica naquela mesmice. Por quê? Porque ela se deixou ser dominada por situações adversas, pelo medo, pela inconstância, uma hora tá super bem, outra hora não tá, pelas críticas das pessoas. Nós vamos falar sobre isso aqui. Jesus vai trabalhar no profundo hoje, no profundo. Então,
Esse exato momento, Davi era apenas um garoto, um menino, totalmente que ele trabalhava, ele já era muito usado por Deus, porém, nos bastidores. As batalhas de Davi aconteciam nos lugares onde ninguém via, ninguém estava vendo, ninguém estava presenciando Davi matando o urso, presenciando Davi matando o leão. Mas Deus lá de cima já estava vendo quanto ele era muitas das vezes desprezado. Gente, presta atenção. Vamos lá. Chega-se um profeta na casa de um homem e diz o seguinte, Deus fala, olha, o próximo rei vai vir daqui. O rei vai vir daqui. O que eu estou escolhendo, o que eu estou ungindo, vai vir daqui dessa casa. Vem um primeiro filho. Não, não é esse. Vem outro. Também não é esse. Vambora, já se manda todos os filhos. Aí Deus fala, não é nenhum desses. Aí entra o Eliabe, o bonitão, o alto, e ele, ai Samuel, é esse. Tem certeza que é esse. E Deus fala, não é. Eu não vejo como vocês veem. Aí, quando Deus fala assim, eu não vejo como vocês veem, Deus já está dando a dica. Eu quero alguém como eu, que não olhe como vocês olham. Eu preciso de alguém que seja exatamente segundo o meu coração, assim como é o meu coração, assim como eu vejo, como eu olho para a situação, assim como eu olho para as pessoas, eu preciso de alguém assim. Aí, vieram todos os meninos. O pai nem lembrava que ainda faltava um, que estava lá cuidando das ovelhas. Estava lá quietinho cuidando das ovelhas. Davi. Aí o profeta, acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Tem mais nenhum filho, não? Ele, tem um ainda. Imagina você ser esquecido pelo seu próprio pai. Meu Deus. Talvez possa ser que tenha alguém nessa live que já passou por isso. Que já foi esquecido, ou é esquecido, ou está esquecido pelo próprio pai. Então, Deus já manda dizer diretamente para você. Você pode estar sendo esquecido na terra, mas no céu, seu nome está sendo lembrado. Todos os dias. Todos os dias Deus tem um propósito para a sua vida. Aí, tem sim, tem. Tem umzinho que tá lá. Tem Davi. Tem Davi. Ele deve ter pensado, meu Deus, Davi, tão magricelinho, tadinho. Mas, vamos lá. E era ele que Deus tinha escolhido para um grande propósito. Deus escolheu, ungiu, mas ele ainda teve que esperar os processos. Isso que dói. Deus fala com você hoje, igual comigo. Deus falou 9 anos atrás que ele me faria conhecer uma cidade, pessoas de uma determinada cidade. 9 anos atrás. Mas olha o processo, queridos, que eu tive que passar. Meu Deus. Foram momentos muito dolorosos, difíceis, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Então, esse menino, ele olhava diferente. Ele não era refém da forma como as pessoas olhavam para ele. Então, outra coisa que eu quero dizer para você que está aqui nessa live, não seja refém da forma que as pessoas te olham. A forma que as pessoas te olham, tanto o que você fez no passado quanto você fez para o futuro, é irrelevante perto do que Deus tem para fazer na sua vida. Só que, se a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva, nós somos menina dos olhos, então por que você está aí acreditando no que os outros falam? Meu Deus. Por que é tão fácil nós acreditarmos no que as pessoas nos dizem? Porque as pessoas nos esquecem, porque ninguém lembra de mim, porque ninguém isso, porque é tão fácil acreditarmos nisso e a gente não se lembra das coisas que está escrito aqui no livro da verdade. Esse é o livro da verdade. Quem sabe sobre você, unicamente, exclusivamente, é o seu Deus. Então, nessa noite, Deus vai mudar a sua visão. Deus vai te dar uma visão como a de Davi. Você vai entender já já. Aí a palavra de Deus vai me dizer que Davi faz o que foi pedido para ele fazer, que era levar lanchinho para os irmãos dele,
na guerra. Mas, na verdade, Davi queria mesmo era estar na batalha. Por quê? Porque ele sabia que ele estava pronto. Que isso, Esther? Ele sabia que Deus estava moldando ele. Gente, pelo amor de Deus, do nada ele mata um leão? Claro que não. Deus estava adestrando os braços dele para a guerra. E o que é adestramento? Adestramento é treino. Então, Deus adestrou os braços dele. Ele até fala isso em um salmo. Então, como Deus é maravilhoso. Deus primeiro preparou um leão, preparou o urso, preparou outras coisas. Eu imagino coisas que ele ouvia dentro da casa dele, porque a gente vai falar sobre esse assunto aqui também, que é um assunto que às vezes revira por dentro, mas nós vamos falar porque é uma noite de cura para nossas vidas. E Davi diz que ele termina de fazer o que foi pedido para fazer. Leva lanche para os teus irmãos. Davi, é só para levar o lanche para os teus irmãos e volta. Quando ele chega lá, a palavra de Deus diz que ele deixa a carga que ele trouxe na mão do guarda e ele corre para a batalha. E ele corre porque a vontade dele de servir era muito grande. E chegando, perguntou aos seus irmãos, ele ainda chega e pergunta aos seus irmãos, vocês estão bem? Como vocês estão? Gente, é muito incrível que Deus está me mostrando aqui hoje. Eu anotei algumas coisas aqui e realmente isso aqui é do céu, porque ele chega na batalha e a primeira coisa que ele faz não é nem mesmo observar a guerra. Ele não dá atenção para a guerra. Primeiro ele chega na batalha, ele não dá atenção para a guerra, ele não dá atenção para a batalha. Primeiro ele dá atenção para os irmãos dele. Ele corre para a batalha, mas quando ele chega lá, ele pergunta, e seus irmãos, se seus irmãos estavam bem? Ele pergunta, vocês estão bem? Sabe o que acontece? Às vezes nós somos ótimos guerreiros, mas nós não somos tão amigos assim. Nós corremos para muitas batalhas. Nós queremos guerrear as batalhas das pessoas e queremos lutar e queremos ajudar, mas às vezes o que falta antes de guerrear uma guerra é você se interessar pelo guerreiro. É você se preocupar com o guerreiro. E às vezes está acontecendo, você abraça o mundo, você quer ajudar, realmente você quer. Mas existem pessoas em campos de batalha, querido, terríveis. Terríveis. Que às vezes só precisam de uma pergunta sua. Você está bem? Está tudo bem? Você está vendo? Essa é uma atitude de uma pessoa que ela não é refém da forma como as pessoas lhe veem. Por quê? Porque se Davi fosse refém da forma que a família dele lhe enxerga, ele estaria nem aí para saber se os irmãos estavam bem ou não. Que afinal de contas, ele também queria estar lá na guerra. Ele também queria estar pelejando. Ele tinha coração de guerreiro. Mas a igreja de Cristo está tomando uma proporção em que nós estamos de uma forma tão mecânica, lutando, vencendo, lutando e vencendo batalhas. Mas nós não conseguimos tocar o coração dos guerreiros. Meu Deus. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vai estar nos dando um coração bem próximo do que Davi foi. Nós vamos sim para o campo de batalha, mas também nós vamos carregar conosco os soldados, os guerreiros, exatamente, carregá-los e se interessar por eles. Aí a palavra de Deus vem dizer que, enquanto ele estava falando, ele perguntou o que estava acontecendo e ele viu que chegou Golias para aquela batalha e começou a afrontar o povo de Deus. Enquanto ele afrontava, o exército fugiu de Israel, se espalharam. E ele, sem entender, ele perguntou assim, o que está acontecendo? Aí, você não viu? Esse homem está afrontando a gente, já tem 40 dias, gente. Não foi um dia. Não foi um dia. Foram dias e dias. Eu não sei você que está aí, quanto tempo você está sendo refém de alguma coisa, refém do medo,
refém da ansiedade, refém de pecados. Talvez é uma falta de perdão, você precisa liberar. Você precisa liberar, mas você está refém disso. Por quê? Porque quando você não consegue perdoar, é porque você está pensando muito mais no outro do que em você. Quando você pensar no seu relacionamento com Deus, você perdoa rapidinho. Porque Aleluias. perdão não é sentimento. Nunca foi. Ah, eu tô com uma vontade de perdoar. Não. Perdão é ser inteligente. É uma questão, eu sou inteligente, é por isso que eu perdoo. Por quê? Porque eu preciso manter a minha ligação com Deus. Ninguém pode interferir no meu relacionamento com Deus. Então libera, vive a sua vida em paz, no nome de Jesus. Para quem foi, não sei, mas pega aí, no nome de Jesus, e vamos seguindo. Então, queridos, o que acontece? Davi chega e fala assim, olha, então, quem é esse aí? Quem é esse incircunciso, esse filisteu, para poder afrontar o exército? Só que antes, Davi ele pergunta assim, ó, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Gente, Davi não era bobo nada. Davi era uma pessoa que sofreu muitos impactos emocionais. Mas parecia que ele botava um escudo na frente dele, tão grande. Esse escudo se chama, sabe o quê? Deus, o Todo-Poderoso. Como ele mesmo fala, o Deus vivo. Esse Deus vivo era um escudo na vida emocional de Davi. Porque ele chega e fala assim, olha só, o que vão fazer para esse homem que ferisse filisteu? Ou seja, que naquela época, para eles não terem muito prejuízo na batalha, o que muitas das vezes eles faziam? Bem, vamos pegar os nossos melhores guerreiros, vamos pegar o nosso melhor guerreiro e o exército pega o melhor guerreiro deles. Então, o melhor guerreiro de um exército com o melhor guerreiro do outro iam se enfrentar. Quem morresse ou sobrevivesse, aí você já saberia o que venceu e o que perdeu. Muitas das vezes, um guerreiro era escolhido para poder ir no lugar de todos os outros. Ah, é tão legal quando alguém vira para você e fala, nossa, você é uma guerreira. Nossa, você é um guerreiro. Nossa, eu te admiro muito porque você é um guerreiro, cara. Você é uma guerreira. Olha, eu te admiro. É, querido. Mas você imagina o tanto que um guerreiro precisa, que além dele treinar e ser treinado e ser adestrado para isso, ele também ele entrega a própria vida pelo exército todo. Esses eram os melhores guerreiros. Então, naquela época, pegava o melhor. E naquela ocasião, gente, por curiosidade, Golias era o melhor guerreiro. Então, ele ia lá e falava, vamos embora, quem é que vai me enfrentar aí? Quem é que vocês vão me enfrentar? Geralmente, como eram escolhidos os melhores guerreiros? Olha que legal. Era pela estatura. Naquela época, eu acho que eu me safava. Que a pessoa é baixinha. Mas os melhores guerreiros, os melhores guerreiros eram aqueles que eram os mais altos. Então, peraí. Teoricamente, naquela época a Bíblia fala que um dos mais altos era quem mesmo? Ah, tá, o rei Saul. Então, teoricamente, quem deveria ter enfrentado Golias, se fosse prestar atenção, seria o próprio Saul. Se fosse por uma questão de estatura, era ele. Mas sabe o que Davi faz? Eu sei que tem uma recompensa, porque a vida do rei nós vamos ter que poupar. Eu sei também que provavelmente nenhum homem que vai. Então tem uma recompensa. Deixa eu te falar. Não que Davi fosse interesseiro. Não é isso, gente. Não é isso. Mas a vida dele era tão livre a vida dele, que ele não temia mais. Ele sabia que Deus iria abrir alguma porta para poder cumprir tudo que tinha na vida dele. E ele não desperdiçava as oportunidades. Então, deixa eu falar para você. Algumas pessoas aqui estão sendo reféns do medo. Você tem medo da porta aberta.
Que isso, Esther? Não, eu oro a beça, Esther. Olha, eu oro muito, peço muito a Deus para que Ele me use, para que Ele... Mas quando você recebe o convite, você foge. Meu Deus. Quando te ligam, ai meu Deus, é o pastor que tá ligando. Ai não, deve ser para eu cantar hoje. Não, 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 não. Quando a porta é aberta na sua vida, você foge. Porque você lembra o que te falaram lá atrás. Você não sabe cantar, você não sabe ministrar, você não sabe nem falar. Ah, você é esquisita, você anda mal, você é assim, você é assado, você é muito gorda, você é muito magra, você é negra, você é branca, você lembra de tudo que te falaram. Mas você se esquece da recompensa que é servir a um Deus maravilhoso. É poder ver pessoas rendidas aos pés de Jesus. Não é porque você é alguma coisa, não, querido, mas é porque Ele é o Deus vivo e Ele olha para você pequenininho e Ele te coloca para lutar junto com grandes. Aleluia! E até quando você vai ficar aí nessa? Não, não vou não. Não passa esse convite, pelo amor de Deus. Não, não vou conseguir. Para com isso, no nome de Jesus. Seu trabalho é tão somente se colocar na posição. Fazer é Ele. Se coloca na posição. Que o restante é com Ele. Aí a palavra de Deus diz assim, que Ele fala, e quem é esse, pois, esse filisteu aí, para poder afrontar o exército de Deus vivo? Davi não estava ali por ele. Sabe qual é a diferença de Davi sozinho para aquele exército todo? Que Davi sozinho sabia quem era Deus. Os que estavam ali, eles estavam até lutando. Eles estavam lutando por uma causa, eles estavam esperando vencer uma batalha, porque, afinal de contas, a vida deles toda foi isso. Guerra, vence, toma essa terra, pega isso, derruba esse reino. A vida deles toda foi isso. Só que a vida de Davi toda não foi isso. A vida de Davi, praticamente, desse início aqui, ele era muito novo, mas era cuidar de ovelhas. Mas mesmo cuidando de ovelhas, lá na ausência de guerras, ele sabia o Deus que ele servia. Amém. Então, você quer parar de ser refém e deixar-se dominar pelas coisas? Você quer parar com isso? Você quer o segredo disso? O segredo é você saber a quem você está servindo. A quem você está servindo. A quem é o Deus que você carrega o nome. Se você tivesse carregando uma placa, o que as pessoas precisam ler nessa placa? O que as pessoas precisam saber sobre isso? Então, Davi, ele sabia a quem ele servia. Isso é forte demais. Aí, a palavra de Deus vai me dizer lá na frente que o irmão dele se incomoda. Eu não disse aqui amigo. E eu não disse assim, um soldado lá se incomodou. O irmão dele se incomoda. Por quê? Ele fala que ele vai lutar. Então eu vou lutar. Quem é ele? Ele pensa que ele é quem para afrontar o Deus vivo? Ou seja, Davi, gente, que emocional. Enquanto os outros falavam assim, olha, ele está aqui afrontando a Israel, está afrontando a Israel. Davi está afrontando vocês, não, gente, está afrontando a Deus. Então o exército olhava, nossa, eles estão nos afrontando. E Davi, eles estão afrontando a Deus. Era incrível o pensamento desse menino. Aí o irmão dele fala o seguinte, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e diz, por que você desceu aqui? Por que você veio para cá? E com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Oh, meu Deus. Gente, isso aqui é uma fala de quem é ferido, tá? Isso aqui é uma fala típica de quem é ferido. A pessoa, para poder tentar se curar, ela sangra em cima de outras pessoas. Então,
existia um incômodo, porque Eliabe sabia o potencial de Davi, tão novo. E, na verdade, quem deveria estar falando a frase que Davi falou era ele. Primeiro, por ser irmão mais velho. Segundo, por ser um bom guerreiro. Quem deveria entrar ali na batalha e enfrentar Golias era ele. Mas ele não fez isso. Só que aí o que ele fez? Ele foi lá, como ele se incomodou, não foi com Davi. Ele, na verdade, ficou frustrado com ele. Porque ele estava refém. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, cuidado com as pessoas que te cercam. Peça discernimento. Porque existem pessoas que elas vão lutar diariamente para poder falar das suas poucas ovelhas, quando na verdade nem elas conseguem enfrentar os gigantes delas. Meu Deus. Elas não conseguem enfrentar os gigantes delas. Elas têm raiva, ira, porque elas ficam no mesmo lugar, no mesmo círculo, elas não conseguem levantar para nada, elas não conseguem fazer nada. E elas vão tentar ferir vocês falando das suas poucas ovelhas. Meu Deus. A única voz que você precisa ouvir, é por isso que você é treinado, porque quando nós somos treinados, nós ouvimos a voz de Deus. Você, quando você é treinado, você consegue ouvir, você identifica a voz de Deus. A voz de mais ninguém, você não se confunde. Você não se confunde com nada. Então, quando ele abre e fala assim, e a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção, Davi, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. A única coisa que ele falou aqui de coerente foi que realmente ele desceu para ver a peleja. Ele foi realmente para ver a batalha. Ele foi lá para ver a batalha. Porque ele não era refém de nada. Ele não era refém nem mesmo das poucas ovelhas dele. Por quê? Porque naquela época, pastor de ovelha não era uma coisa muito assim, gente. Olha, que lindo, ele é pastor de ovelha. Naquela época, ser pastor de ovelhas era assim, né, vamos, tadinho, né, pastor de ovelhas. Então, Eliabe, ele vai na ferida, achando que era ferida. Ele vai na única coisa que Davi ainda tinha nas mãos, que eram as ovelhas. Sim. Então, querido, deixa eu falar algo para você. É muito melhor ter poucas ovelhas na mão do que ter um grande exército, mas um orgulho no coração. Porque o orgulho, ele te bloqueia, ele te dissemina e ele te faz sangrar na vida de outras pessoas. Aí sabe o que é mais interessante? Ele fala, eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Muitas das vezes as pessoas elas vão interpretar mal as suas atitudes. E elas vão interpretar mal. Olha lá fulano, adora se aparecer. Olha lá cicrano, tá fazendo isso só para o pastor observar. Olha lá não sei quem. No nome de Jesus, não deixe que a voz do irmão mais velho, entre aspas, tá, gente? Uma forma espiritual que eu tô falando aqui com vocês. Não deixe que a voz do irmão mais velho, ferido, interfira nos seus planos, nas suas atitudes que você promove para o reino de Deus. Amém. Não deixe que isso bloqueie a sua colaboração para o reino de Deus. Quantas pessoas, missionária, eu vejo falar assim, olha, eu vou parar. Eu vou parar. Aí quando você vai perguntar, mas vai parar por quê? Porque fulano... Ué? Você pensa, não, eu vou parar, entendeu? Porque você dificilmente. Eu vou parar por quê? Porque eu tô assim, porque fulano e tal. No nome de Jesus. Quem é fulano? No nome de Jesus. Jesus. Deus te colocou exatamente no lugar onde a graça dele te alcança. Então não sai desse lugar.
Aleluia. Não sai. Ah, mas tá doendo demais, tá machucando, e eu não tô conseguindo, e as pessoas, e isso. É melhor estar nesse lugar que Deus quer que você esteja, sendo quebrado e refeito, do que você tá lá fora, longe da graça dele. É verdade. Então, permaneça, permaneça. Aí, olha que lindo que Davi faz. Então, disse Davi, o que eu fiz agora? Isso, a fala de Eliabe é a fala de alguém que está ferido. E a Sim. fala de Davi é a fala de alguém que está cansado de ser injustiçado. O Ele se que eu posicionou. fiz agora? O que eu fiz agora? Tem gente que deve estar se perguntando isso direto. Meu Deus, o que eu fiz agora? Porque a minha intenção é algo para o reino. Deixa eu te falar. No nome de Jesus, quando você entender isso, você nunca mais vai parar. Que isso, isto é a fórmula... Não é a fórmula secreta. Quando você entender isso, você nunca mais vai parar na sua vida. Por quê? Você pode até começar a distinguir, parar de descansar. Não, talvez eu esteja um pouco estressada, sobrecarregada, então eu vou tirar uns 2 dias e vou descansar. E vambora. Mas não parar de remar. Davi pergunta, o que eu fiz agora? Porque ele sabe que não é a primeira vez que Eliabe faz isso. E porque ele fala, o que eu fiz agora? Então, das outras vezes eu até entendi o que eu fiz, mas o que eu fiz agora? Deixa eu te falar. Não deixe, nunca, nunca, seus planos, seus projetos, a sua chamada, a sua vocação, um projeto profissional que você tem na sua vida, um sonho, não deixa ninguém interferir nisso. Siga avante, sabe por quê? Porque quando você entende quem te chamou, tanto faz, sério mesmo, tanto faz quem está falando o que quer que seja. Se você sabe que você está fazendo o que Deus falou para você fazer, gente, presta atenção, você está fazendo o que Deus falou para você fazer. Missionário, você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Quem é qualquer outra pessoa para falar, irmã, você não acha que está tendo muita live, não? Irmã, você não acha que é melhor dar uma paradinha, não? Dá um descanso. Então, no nome de Jesus, não deixa ninguém nunca mais interferir nisso. Porque você sabe e conhece quem foi que te chamou verdadeiramente. Aí, a palavra de Deus diz que e desviou-se dele para outro e começou a conversar. Esse é o segredo. É porque muitas das vezes nós não conseguimos ou nós não sabemos dar limites para as pessoas. E dar limites para a pessoa é algo divino. Porque a palavra de Deus diz que Davi fala, o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Davi sabia o que ele estava fazendo. E Davi sabia que precisava de alguém para vencer aquele Golias. Davi sabia que precisava de alguém para vencer aqueles gigantes. É igual você sabe que precisa de alguém para isso, você sabe que alguém precisa estar fazendo, porque Deus te chamou naquele dia, naquela madrugada, naquela vigília, lá no teu quarto, você sozinha, chorando, você ouviu Deus falar, olha, eu quero você fazendo isso, eu quero você ministrando assim, eu quero você agindo dessa forma. Não há uma razão para isso? Qual é a razão? Deus me chamou. Deus me chamou. Então a palavra de Deus diz que ele desvia de Eliabe. Ele vira e continua seguindo exatamente o que Deus tinha preparado para ele. Sabe qual é o segredo? É desviar. É desviar. Desviar. Contornar a pessoa. Não é entrar em embates, como você falou aqui mais cedo. Não é ficar entrando em embates, sabe? E brigando, e não sei o que, não. É sabe o que? Desvia. Sabe por quê? Eu não tenho tempo a perder.
E geralmente as pessoas feridas que não querem ser curadas, elas só querem continuar sangrando em cima das pessoas, elas também não querem que as pessoas avancem, elas não querem que as pessoas progridam. Então, ela quer te fazer perder tempo. No nome de Jesus. Tirar o No foco. nome de Jesus. Tirar o foco. Não deixe que nada tire o seu foco do que Deus já colocou no seu coração. Então, olha a atitude de Davi. E desviou-se dele. Ou seja, vai ficar falando sozinho. Vai ficar falando sozinho. É a voz da incredulidade. É a voz do que não acredita. É a voz do que está ferido e não quer ser curado, não quer ser tratado. Desvia. Desvia, gente. Contorna. Não perde tempo. Não perca tempo. Não seja refém dessa voz. Dessa voz que te critica e julga que você só tem isso. Da voz que te compara com outras pessoas, com outras pregadoras, com outras missionárias, com outros cantores, com outros profissionais. Que isso? No nome de Jesus. Desvia disso. Aí, seguindo, quando Davi encontra com Saul, eu acho muito interessante isso que ele fala. Saul fala assim: contra esse filisteu você não poderá ir não, para pelejar com ele não, pois tu ainda é um moço, é um menino. Como que você vai pelejar? Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Olha o que Davi fala, gente. Teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Ou seja, o meu irmão acha que o que eu faço é pequeno. Mas foi o meu pai que me mandou fazer. E Deus tem uma palavra para você hoje. Pessoas próximas a você, elas acham que o que você está fazendo é pequeno. Mas não esquece, foi o seu pai que mandou você fazer. E tudo que o seu pai coloca na sua mão para fazer, existe um propósito, existe um treinamento, existe uma intenção, porque Deus é intencional. Ele não faz nada tipo assim, vou botar fulano para fazer isso. Não, existe uma intenção em tudo que Deus faz na sua vida. Aí ele fala assim, ó, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Ou seja, sabe o que Davi fez? Você está falando aí que eu sou novo demais? Eu vou te passar o meu currículo. Sabe o que falta hoje? Em nós, cristãos, nós que levamos o nome do Senhor, é falar do nosso currículo. É falar as coisas que nós já enfrentamos. As coisas que nós já vivemos. Existe uma frase que as pessoas falam assim, ei, respeita a minha história. Mas e você está respeitando a sua? Você mesmo está respeitando a sua própria história? Você mesmo está sabendo valorizar, dar valor para o que Deus operou e já fez na sua vida? Porque às vezes você olha o que Deus fez na vida de fulano. Mas você esquece que naquele dia que você orou, Deus mandou o alimento. Naquele dia que você estava com aquela dor de cabeça, que você não conseguia, meu Deus, que você não conseguia fazer aquela prova, Deus tirou aquela dor de cabeça. Naquele dia que a ansiedade te sufocava e o único nome que você lembrava era Jesus. Jesus. Você sentiu alívio naquele momento. Às vezes você lembra da história de fulano que foi curado, que não andava e agora anda, mas às vezes você esquece. Naquele momento que você estava sozinho no teu quarto, você sentiu Deus chegando. Você sentiu Deus chegando. A gente fala, respeita a minha história. Não. E você respeita a sua história? Porque aqui Davi mostrou o currículo dele. E quantas vezes nós esquecemos disso? Ei, peraí. Como assim eu sou novo demais? Não, Deus, eu já senti Deus assim, Deus já falou comigo assim, eu já fiz isso, eu já venci essa batalha, eu já venci essa guerra, eu já venci a depressão, eu já venci a solidão, o desprezo. Ei, tá na hora de você
com coração humilde, mas para engrandecer o nome do Senhor, começar a falar do seu currículo. Começar a falar as coisas que você viveu. Ou você está achando que Deus fez você passar por esse montão de coisa para você ficar sentadinho, só assistindo a live da pastora. Não. Há um propósito. Aí a palavra de Deus diz lá na frente que Saul dá uma arma para ele que não dá certo, uma armadura que não deu certo. Botou nele, ele falou assim, olha, eu nem consigo andar com isso. Porque quando a pessoa ela não consegue te parar, ela vai tentar te moldar do jeito dela. Não consegui parar fulano. Então, peraí, calma que eu vou te dar uma coisa para você lutar, que se vai dar certo. Cuidado. Cuidado. Deus te deu um jeitinho especial. Um jeito único de ser, um jeito único de falar, um jeito único de respirar. Deus te deu algo, aqui, identidade aqui, que não é igual a ninguém. Então, às vezes, as pessoas vão tentar colocar armaduras em cima de você que não vão te caber. É melhor ir com a armadura pequenininha que Deus te deu. Às vezes é só uma caneta para escrever cartas para as pessoas. Às vezes é um celular que é só para poder digitar, enviar uma mensagem. Às vezes é só isso. Mas é tudo isso que Deus te deu. E Davi sabia, olha, eu não posso andar com isso, não. Não tem como eu me mexer com isso, não. Tira isso agora. Eu vou com as armas que Deus me deu. Eu vou com o que eu tenho. É pouquinho. E é assim, inacreditável, mas é isso. É exatamente isso. Então aí a palavra de Deus diz que ele pegou sua funda e foi se chegando ao filisteu. E o final da história nós conhecemos. Mas sabe o que é mais interessante? Lá no final, a palavra de Deus diz o seguinte. É muito forte isso, no versículo 50, lá no final. E 50 diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu. E o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Sabe por que a Bíblia fez questão de inspirar o autor a escrever isso aqui e deixar isso aqui? Só para que você lembrasse o seguinte, olha só, o que eu te dei já é o suficiente. Amém. Basta só você acreditar. E matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. É como se Deus estivesse falando, para uma guerra precisa-se de espada. Mas para a guerra que eu vou junto, você só precisa de mim. Para uma guerra naturalmente, precisa-se de espadas. Mas para a guerra que eu vou junto, você só precisa de mim. Porque até a direção da pedra eu coloco. Eu coloco a pedra na rota da testa. Eu coloco a pedra exatamente no lugar onde ela tem que ir. Então você só precisa de mim para as suas batalhas. Eu já tenho te dado tudo, filho. Eu já tenho te dado tudo, filha, para as suas batalhas. Eu já tenho colocado tudo ao seu dispor. Eu estou te adestrando, eu estou te habilitando, eu estou te moldando para as batalhas. Então, quem disse que você precisa ter o que fulano tem? Ai, Jesus está falando com alguém aqui. Quem disse que você precisa ter o que fulano tem? Quem disse que você precisa falar e agir, escrever, né, igual fulano? Você só precisa fazer o seguinte, peraí. Olha a palavra de Davi, olha. Você vem contra mim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Lá no versículo 45. O Deus dos exércitos de Israel é que tens afrontado. E é no nome dele que eu vou. Às vezes, eu vou falar algo aqui, meu Deus. Às vezes as coisas não estão dando certo porque você está indo pelo seu próprio nome. Meu Deus. Você não está indo pelo nome de Deus. Você até ora e fala, ó Deus, eu vou, tá, eu vou. Mas aí você realmente não leva ele, sabe, para a batalha, de verdade. E lá no final,
Engraçado que Saul, quando encontrou com Davi na primeira vez, não teve interesse nem de saber de quem era a família. Percebeu? Perguntou nada. Lá depois que ele matou, né, o currículo dele cresceu, né? Então, ele se interessou em saber. Aí a palavra de Deus diz assim, ó. Então disse o rei, pergunta aí, pois, de quem é filho esse jovem? Da onde que ele veio? Quem é o pai dele? Aí o Abner foi lá, correu atrás e tal, pegou, e Saul pergunta para Davi, de quem és filho? Ele disse, eu sou filho do teu servo Jessé, belamita. E aqui eu vou encerrando, eu queria dizer algo para vocês. Você viu que no final da batalha, Davi lembrou quem era o pai dele. Verdade. No final da batalha, Davi disse quem era o pai dele. Quando ele foi questionado, olha, o meu pai é Jessé. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu penso assim, eu tô aqui falando para você quem é meu pai, porque eu não esqueço quem é meu pai. Mas às vezes, o trabalho que eu exerço faz o meu pai, terreno, esquecer de mim. Forte, hein? Querida, deixa eu falar para você, muito, muito interessante. Eu comecei essa história aqui falando para vocês que quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele meio que foi trazendo todos os filhos e ele não lembrou que Davi estava lá. Davi era uma pessoa tão tratada por Deus que isso não afetou ele. Hora nenhuma. Eu não sei as coisas que estão te mantendo refém. Se for uma palavra que te falaram, uma palavra que te fizeram lá atrás. Em um momento da minha vida, eu senti muito medo, eu me senti refém. Eu me senti refém dos médicos quando o diagnóstico, ainda na barriga, eu estava com meu filho, ainda estava grávida, e um médico falou para mim que o meu filho, ele não iria andar, ele não iria correr, ele não iria brincar, e ele nasceria com microcefalia, porque eu tive suspeita de Zika vírus. Por um instante ali, eu senti aquele hábito, assim, isso está querendo me manter refém. Eu senti por um momento que se eu me entregasse com aquele relatório cheio de incredulidade, eu ia ficar refém daquilo. Mas na mesma hora eu me interrompi e falei assim, não, não, não. A vida do meu filho tem um propósito. O meu filho, Benjamin, hoje tem 5 anos. Ele tem transtorno do espectro autista. Mas ele tem abençoado tantas vidas. O meu filho ainda não fala, ainda. Ele está soltando umas palavrinhas agora. Mas sem falar uma palavra, ele já ganhou tantas vidas para Jesus. Então, não deixa ninguém, absolutamente ninguém, querer opinar ou desconstruir o que Deus está construindo na sua vida. O que Deus está construindo na sua vida hoje? É o seu chamado? É o seu ministério? É a sua família? É o seu emocional? Nossa, você já foi abandonado tantas vezes, você já foi abandonada tantas vezes. Quantas traições você já sobreviveu? Que traição você tem sobrevivido? A decepção que você tem passado? Olha o quanto de coisas estão tentando te fazer refém. Mas desvia, faz igual Davi, não, peraí, eu vou voltar a minha voz para o que realmente importa. E o que importa é o que Deus está falando para você hoje. Você é meu filho, você é minha filha amada, e o que eu escrevi vai se cumprir. O que eu tenho para sua vida vai acontecer, vai acontecer. Em nome de Aleluia. Jesus. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês, para que a gente possa ter hoje uma visão igual a de Davi.
enquanto os outros fugiam, não, peraí, não vou fugir. Eu sei quem me chamou. Porque quando você enxerga com clareza, você começa a vencer as suas batalhas de uma forma diferente. E nessa noite, Jesus talvez deve ter desconstruído algumas coisas aí dentro no seu coração. Talvez ele trouxe à sua memória situações que, sem perceber, você acaba se tornando refém dessas situações, de coisas que te fizeram, te machucaram demais. Mas hoje, Jesus está passando um bálsamo de cura sobre isso e dizendo, tudo que você acha que está acabando, na verdade, sou eu desconstruindo para poder construir novamente. Toda construção feita pelo seu pai é perfeita. Toda. Então, deixa ele construir. Deixa ele ser o arquiteto da sua alma. Amém? Não seja refém de nada, nem de ninguém. Nunca mais. Somente do Senhor. Esse você pode se render, ficar agarrado, abraçado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa noite possa ser uma noite de cura. Que ainda essa madrugada o Senhor te dê sonhos reveladores. Que o Senhor possa te iluminar, te trazer iluminação para o que Ele deseja para a sua vida. Amém? Eu tenho certeza que Deus falou com algumas pessoas aqui, porque como eu falei no início, não foi um dia muito fácil, foi um dia muito difícil. Eu senti o tempo todo o inimigo, igual Golias, querendo afrontar, querendo me desestruturar o tempo todo. Também, então. Mas sabe por quê? Porque ele sabia o que Deus ia fazer com você nessa live. É verdade. Né? Então, ele sabia o quanto a sua vida, a partir de agora, vai impactar outras vidas. Porque não existe uma única pessoa que tem um encontro com Deus e fique igual, permaneça o mesmo. É verdade. Então, ele sabia disso. Ele, não, se fulano receber essa iluminação, se fulano se transformar... Ele sabe o impacto que a sua vida tem na vida, em outras vidas. Que Deus possa te abençoar grandemente. Agradeço muito a oportunidade, tá? Que você me deu, né? Por ter sido usada por Deus na minha vida, no cumprimento dos propósitos de Deus para minha vida. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço, né? Palavra poderosa, uma palavra que tocou no fundo da minha alma, falou muito comigo. Bastante. Amém. Uma das coisas, você tocou em vários pontos, e uma delas foi uma resposta de oração que eu falei ali na madrugada com o Senhor, e perguntando, porque a gente faz indagações do Senhor, mas por que isso? Mas por que fulano faz isso? Mas por que isso? Né? E uma das coisas que eu estava pedindo para Deus, né? Que essas palavras, esse julgamento, não fizesse eu desanimar, não fizesse eu paralisar naquilo que o Senhor me chamou, né? Então, porque quando Deus me chama, pode vir quem for tentar nos paralisar, né? Então, a gente não pode ser refém daquilo que as pessoas acham, daquilo que as pessoas não têm coragem, não falo nem capacidade, porque Deus nos capacita, né? Porque quando você resolve se dispor no reino, Deus te capacita. Embora você talvez nem acredite em você mesmo, Deus capacita, né? E muitas pessoas que não têm essa coragem, essa obediência e dizer, não, eu não vou fazer mais aquilo, eu vou ser assim, eu resolvi obedecer, eu resolvi não ser refém do meu passado, mas sim daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, não há ninguém que pare. Nós possamos ser como Davi. Davi eu vejo como um referencial de posicionamento. Porque verdade. Ele foi taxado, ele foi criticado, ele foi condenado, principalmente na aparência. Mas Deus viu o quê? O coração. Então, muitas vidas hoje acham que porque é isso, porque é aquilo. Não. As pessoas podem olhar para você, achar que você não tem potencial, achar que você não é nem merecedor. Mas quem são as pessoas para falar isso? Se Deus já te chamou, se Deus já te escolheu. Então, nessa noite, eu falo para você, seja apenas obediente. Amém. E não tenha medo daquilo que o Senhor vai ainda fazer muito mais. Porque o que nós não podemos fazer, como você falou aí, né? E eu falei lá no início, a gente dá ouvido a esses barulhos que fazem a gente querer parar.
por conta dos olhares ou das críticas, não. Nós não temos que ter medo das críticas, nós temos que pegar e ser baseado naquilo que o Senhor nos chamou. E esse é o nosso propósito. Né? Não importa, porque o propósito do Senhor, quando você é obediente, vai ser cumprido aqui na Terra. Amém? E uma coisa assim que Deus colocou agora no meu coração sobre a questão da crítica, só para encerrar. Durante esse período todo, eu já sofri muito por causa de crítica, eu já sofri muito, muito. E o Senhor me ensinou uma coisa assim, olha só, não olha para a crítica, olha para quem está criticando. Geralmente, quando você é criticado pelo que você está fazendo, recebe sua missionária na sua vida no nome de Jesus. Quando você é criticado por algo que você está fazendo, você nunca é criticado por alguém que está fazendo mais do que você. É verdade. Sabe por quê? Porque quem está fazendo mais do que você está preocupado em continuar fazendo mais e melhor para Deus, ou para a família dele, ou para quem seja lá quem for. Geralmente, quem critica é que está fazendo menos. A palavra de Deus fala para gente que Isaac só percebeu a ausência do cordeiro quando, jogaram a lenha, sabe aquela lenha da responsabilidade? Quando o servo, se afastou, Isaac, pega a lenha, coloca no teu ombro. Quando colocou, aí Isaac falou assim, ué, a lenha, o cutelo, e o cordeiro? Porque às vezes é muito fácil as pessoas criticarem quando elas não estão com a mesma lenha sobre os ombros. Então, geralmente, quem critica, quem fala, você faz, desvia, contorna. Não perca tempo. Porque isso é só para perder o seu foco. Não perca tempo. Contorna. Porque provavelmente essa pessoa nunca está fazendo mais do que você está fazendo. Então, segue Deus. Recebi. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, o teu esposo, o teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Então, recebe aquela palavra no início. Amém. Recebe a palavra no início, porque Deus é contigo. Amém. E vai largar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Amém. Obrigada, gente. Pessoal de Campos. Pessoal de Campo, muito obrigado. Pessoal de São Mateus, muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Em nome de Jesus. Obrigada, missionária. Amém. Glória a Deus. Amém.